Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Neste preciso momento, você está aproveitando ou não a sua vida? Os seus pensamentos criam o modo como você se sente no seu corpo nesse momento. Treine-se para ter pensamentos que façam com que você se sinta bem. Dessa forma, sua vida será sempre criada a partir da alegria e com alegria. A alegria traz sempre mais motivos para ficarmos contentes. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Eu liberto-me do medo e das hesitações e da vida turbulenta. Agora a minha vida é simples e fácil para mim. Crio para mim um mundo sem estresse. Relaxo todos os músculos do pescoço e liberto a tensão dos meus ombros. Inspiro e expiro lentamente, ficando mais relaxado à medida que respiro. Sou uma pessoa capaz e posso lidar com qualquer situação que surja. Sou equilibrado e centrado. Sinto-me mais seguro a cada dia. Tenho um temperamento calmo e sou emocionalmente equilibrado. Sinto-me bem comigo mesmo e com as outras pessoas. Estou seguro ao expressar os meus sentimentos. Posso manter a serenidade em qualquer situação. Tenho um relacionamento fabuloso com os amigos, com os membros da família e colegas de trabalho. Eles todos gostam de mim. Estou bem com as minhas finanças. Posso pagar sempre as minhas contas dentro dos prazos. A figura financeira deixa-me tranquilo em relação ao futuro. Vivo numa atmosfera de amor em casa e no trabalho. Confio em mim para lidar com qualquer problema que surja durante o dia. Sei que o estresse é apenas medo. Liberto-me agora de todos os medos. Liberto-me dos meus medos infantis. Sou uma pessoa segura e capaz. Eu sou segura, eu estou segura e eu permaneço segura. Quando sinto qualquer tensão, lembro-me de relaxar todos os músculos e órgãos do meu corpo. Liberto-me de toda a negatividade que existe no meu corpo e na minha mente. Estou fazendo mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Quanto mais eu cresço. Não importa a idade que tenha, posso sempre aprender mais e faço isso com confiança. Medito regular desta prática. Fecho os olhos, tenho pensamentos positivos, inspiro e expiro bondade. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Agora é o nosso momento de visualização.
Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? Entre um paciente portador de uma psicose e Einstein, ou mesmo Freud, há diferenças na rapidez, coerência, síntese, esquema e originalidade do raciocínio. Mas todas essas diferenças estão na superfície da inteligência. Nas profundezas, somos iguais. Como autor de uma teoria sobre essa área, assombro-me diante dessa complexidade e diante da relutância que temos em conhecer nossa essência. Quando estudarmos aqui os mecanismos de formação do eu, não teremos dúvidas sobre isso. Agrônomos discutem microelementos para nutrir sobre moléculas medidas para controlar o fluxo de capitais internacionais, mas não discutimos quase nada sobre como formar o eu como diretor psíquico. O sistema acadêmico nos prepara para exercer uma profissão e para conhecer e dirigir empresas, cidades ou estados, mas não a nós mesmos. Gritantes na forma que, por sua vez, se tornou um dos fatores que fomentaram as falhas históricas do Homo sapiens. Não é loucura o mortal produzir guerras e homicídios? O caos dramático da morte perpetrado na solidão de controlar sua violência, mas não é o suficiente. Um eu infantil, pouco dado à interiorização, postula-se como Deus. Não é estupidez um ser humano que morre um pouco a cada dia ter a nética de poder como se fosse eterno? Não é estupidez um homem que não sabe como gerenciar seus próprios pensamentos ter a necessidade ansiosa de controlar os outros? Não é uma barbaridade querer ser o mais rico, o mais famoso ou o mais eficiente profissional no leito de um hospital? Ninguém quer isso. Mas por que muitos que têm espetacular sucesso social e financeiro, em vez de relaxar e se deleitar, continuam num ritmo alucinado, procurando atingir metas inalcançáveis? Um eu competente não quer dizer um eu bem formado. Um eu mal formado pode ser o eficientíssimo para o sistema social, mas simultaneamente ter uma péssima relação consigo mesmo. Há pessoas que tiveram pais fascinantes, uma infância maravilhosa e privada de traumas, mas tornaram-se tímidas, pessimistas, mal-humoradas, ansiosas. A base de uma personalidade não justifica sua miserabilidade. Para entendê-las, temos de observar os mecanismos da psique, a educação e os mecanismos de formação do eu. No livro O Código da Inteligência, comento sucintamente os papéis do eu como gestor da emoção e do intelecto. Nesta obra, vamos expandir muito mais essa exposição, e em destaque vou discorrer sobre os sofisticadíssimos mecanismos conscientes e inconscientes de formação do eu. Qualquer motorista tem de passar por um treinamento educacional para se habilitar a dirigir um veículo. A educação do século XXI e do próximo milênio deveria contemplar sistematicamente a educação do eu como diretor do script do nosso psiquismo de história. Estou falando de muito mais que valores, como ética, cidadania, respeito pelos direitos humanos. Estou enfatizando uma educação que procura formar pensadores. Podemos não ter doenças clássicas catalogadas pela psiquiatria, como depressão maior, depressão bipolar, toque, transtornos obsessivos compulsivos, síndrome do pânico, anorexia, bulimia, psicoses, doenças psicossomáticas, ansiedade, mas raramente não desenvolvemos defeitos na estrutura do eu. É sem razão que 27% dos jovens mais de 2/3 deles, 66%, têm sintomas de timidez.
50% das pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psíquico. 90% dos educadores estão com 3 ou mais sintomas de estresse profissional. 80% das demissões dos executivos não ocorrem por dificuldades em lidar com perdas, pressões, desafios e conflitos nas relações com colegas de trabalho. 50% dos pais não dialogam com seus filhos sobre eles mesmos. A maioria dos pais não consegue transferir a eles seu capital intelectual, suas experiências. Eles transferem bens e dinheiro. Por isso, não poucos jovens se tornam torradores de herança, vivem à sombra desses pais, não são capazes de construir uma bela história socioprofissional. Também não é sem razão que estamos diante da geração mais frágil. As escolas de ensino fundamental e médio, bem como as universidades, deveriam funcionar como academias de inteligência para o desenvolvimento das habilidades do eu. Sei que há diversas exceções, mas o pensamento corrente do sistema educacional é: transmita milhões de dados para os alunos sobre o mundo exterior, estimule-os a assimilá-los, incorporá-los e ter bom rendimento intelectual, que lá na ponta, quando saírem com o diploma nas mãos, serão atores principais e profissionais que saberão dirigir bem o aparelho psíquico. Acreditar nisso equivale a acreditar que é possível pegar vários tipos de tinta e pincel, colocá-los numa máquina e esperar que do outro lado saiam obras-primas como a Mona Lisa de Da Vinci, Guernica de Picasso, O Filho Pródigo de Rembrandt. Não é possível. Então, como esperar que milhões de informações de matemática, química, física, biologia, história, línguas e das áreas específicas dos cursos universitários, incorporadas durante 10, 15 ou 20 anos no cérebro humano, sejam suficientes para que lá mais adiante o eu expresse espontaneamente obras-primas da inteligência? Não é possível, pelo menos não de forma coletiva. As obras-primas da mente humana, como proatividade, flexibilidade, generosidade, solidariedade, adaptabilidade, ousadia, capacidade de libertar o imaginário, raciocínio esquemático, abstração intuitiva, pensar como espécie, colocar-se no lugar dos outros, trabalhar frustrações, desenvolver resiliência, filtrar o estresse, debater ideias e gerenciar a ansiedade não são apenas sofisticadas, mas também difíceis de serem incorporadas, assimiladas e reproduzidas pelo eu. Será que é possível colocar farinha, açúcar, ovos e inúmeros outros ingredientes numa máquina e esperar que do outro lado saiam os mais elaborados pratos franceses, alemães, italianos, brasileiros, japoneses, chineses? É uma afronta a qualquer chefe de cozinha essa crença. Essa metáfora deveria igualmente chocar os educadores. A inteligência multifocal. A reação dos diretores de faculdade e dos reitores, após ouvirem essa explanação, foi como uma poesia para mim. Deixou-me animado. Eles aplaudiram de pé, mas não aplaudiram a mim, pois sou apenas um ser humano em construção. Aplaudiram a possibilidade de reciclarem seu eu e de reverem os currículos acadêmicos. Os currículos que nos ensinam a conhecer o relevo, mas não a geografia de nossas mentes, que nos revelam os segredos das minúsculas células, mas não o processo de desenvolvimento do eu e as armadilhas psíquicas que podem nos traumatizar e nos encarcerar. Precisam ser reinventados. Claro que é fundamental estudar e entender bem o cosmo exterior, mas jamais deixar em segundo plano o cosmo psíquico. Todos os assuntos relativos ao eu
que descreverei nesta obra são pertinentes à teoria da inteligência multifocal, que englobam a psicologia multifocal, o funcionamento da mente, o desenvolvimento da personalidade, a construção de pensamentos, a formação do eu. A sociologia multifocal, o processo de construção das relações sociais. A psicopedagogia multifocal, o processo de aprendizagem e de formação de pensadores. A filosofia multifocal, o processo de interpretação e a lógica do conhecimento. Já há mais de 3 décadas, desenvolvo essa teoria e a cada dia fico mais fascinado com a mente humana. Embora seja um eterno aprendiz, alegro-me que a inteligência multifocal esteja adentrando os muros das universidades e hoje seja objeto de Master Internacional, chancelado por uma universidade americana, e especialização lato sensu em universidades brasileiras. Agora deverá haver doutorado chancelado por universidade espanhola. É bom saber que alguns alunos estão cursando a pós-graduação, não apenas pelo interesse profissional, mas também por investir em sua saúde psíquica e inteligência. Cuidar de nosso futuro emocional e interpessoal é de capital relevância. É muito mais fácil desenvolver um eu com defeitos estruturais, radical, extremista, robotizado, fóbico, obsessivo, tímido, inseguro, omisso, dissimulador, intolerante, impulsivo, ansioso, hipersensível, insensível, controlador, punitivo, autopunitivo, com necessidade neurótica de poder, de evidência social, de estar sempre certo. Quem não tem alguns desses defeitos ainda minimamente? Que psiquiatra, psicólogo, médico não tem avarias em seu arcabouço psíquico? O problema não é tê-las, mas reconhecê-las. A questão não é reconhecê-las, mas saber o que fazer com elas. Só se acha perfeito quem nunca se arriscou a sair da superfície. Temos a possibilidade de ficar na superfície ou de entrar em camadas mais profundas da nossa mente. É uma escolha fascinante. Uma coisa é impossível afirmar. Quem procurar conhecer os mecanismos básicos da formação do eu terá grande chance de nunca mais ser ou pensar da mesma maneira. Capítulo 2. As técnicas inadequadas do eu como gerente psíquico. Quantos pensamentos relativos ao futuro, que imprimem dramáticas preocupações, ou sobre o passado que promovem marcantes culpas, são produzidos pela fábrica psíquica sem passar pelo controle de qualidade do eu? Muitos. E quais técnicas o eu usa normalmente para qualificar os pensamentos e se livrar do lixo psíquico? As mais ineficientes e inadequadas. Não poucos mestres, ótimos para ensinar, ou psicólogos eficientes para tratar dos outros, nem sempre o são para dar um choque de governabilidade em sua mente e se proteger. Seres humanos cordiais com os outros nem sempre o são consigo mesmo. Você é? As técnicas que o nosso eu usa frequentemente para administrar a psique e remover o lixo psíquico são as mesmas que os primeiros humanos usavam nos primórdios da civilização, e elas são ineficientes ou de baixo nível de eficácia. Vamos comentar algumas delas. Tentar interromper a construção de pensamentos. É impossível que o eu interrompa a produção de pensamentos, se desligue, até porque a tentativa já é um pensamento em si. Além disso, o que é de uma engenhosidade sem precedente é que não apenas o eu é um fenômeno que lê a memória e produz pensamentos numa direção lógica e consciente, como também há outros fenômenos inconscientes a serem comentados, como o gatilho da memória,
e o alto fluxo, que produzem cadeias de pensamentos, imagens mentais e fantasias sem a autorização do eu. Portanto, a grande tese é: pensar não é uma opção do Homo sapiens, mas uma inevitabilidade. Pensar não é apenas um desejo consciente do eu, mas o fluxo vital da psique. As técnicas de meditação, de relaxamento ou de psicoterapia ajudam, mas não interrompem o processo construtivo. Mesmo no sono, quando o eu tira férias, esses fenômenos estão extremamente ativos, criam personagens, ambientes e circunstâncias com altas performances que podem nos fazer sorrir ou nos aterrorizar. O gatilho da memória ou autochecagem é o primeiro fenômeno que inicia o processo de interpretação. Ele abre as janelas ou áreas de leitura do córtex cerebral a partir de algum estímulo físico, social ou psíquico e produz as primeiras reações, emoções, impressões, pensamentos enquanto o leitor está lendo estes textos. Ele está detonando milhares de vezes o gatilho da memória para abrir as janelas, checar as informações que possui e realizar o processo de assimilação e entendimento. Sem o gatilho da memória, o eu ficaria completamente confuso, desorientado. Mas o gatilho da memória torna-se um problema para o eu, quando ele abre as frações de segundos alguma janela killer ou traumática. Como já comentei em outros livros, essa classe de janelas sequestra ou aprisiona o eu, produz claustrofobia, fobia social, insegurança, reações impulsivas, angústias, dissimulação, intolerância, radicalismo, individualismo. De outro lado, o fenômeno alto-fluxo se ancora na janela que o gatilho abriu e começa a produzir inúmeros pensamentos e imagens mentais, com dois grandes objetivos: entreter o Homo sapiens através dos sonhos, inspirações, aspirações e prazeres mentais e alargar as fronteiras da memória, pois tudo que ele produz é novamente registrado. O alto fluxo é, portanto, um mordomo para o eu, desde a aurora da vida fetal. E, no útero social, se torna um autor coadjuvante do eu, para entretê-lo, expandir-lhe a memória e enriquecê-lo. Mas o fenômeno do alto fluxo pode se tornar um sério problema para o eu quando o domina ou controla. Pode, por exemplo, fomentar uma mente hiperacelerada e hiperpreocupada, expandindo os níveis de ansiedade. Estudaremos esse assunto quando discutirmos os mecanismos de formação do eu. Quantas vezes o eu não quer pensar numa pessoa que o ofendeu, mas falha em seu intuito? Essa falha ocorre porque o fenômeno do gatilho da memória abriu uma janela do córtex cerebral onde está arquivado o ofensor e sua ofensa. Em seguida, o fenômeno do alto fluxo se ancora nessa janela e constrói milhares de pensamentos e imagens mentais relativos a ela. Se o eu for ingênuo e permanecer como mero espectador desse processo, ele alimentará de um prato psíquico produzido pelo inconsciente, o qual ele não elaborou e ainda por cima detesta. Aqui estão alguns dos mais notáveis segredos do funcionamento da mente humana, que demonstra a conversa ou interação do inconsciente com o consciente. Construindo a técnica de interromper o pensamento é uma atitude infantil de um eu que desconhece o planeta psíquico. O ser humano pode dirigir uma empresa ou uma nação, mas definitivamente não é fácil dirigir o planeta psíquico, que, à semelhança do planeta Terra, nunca para de se movimentar, mas com sério agravante, nem sempre consegue a mesma órbita e possui rotas surpreendentes. Não reclame se você ou as pessoas que o rodeiam são imprevisíveis, ilógicas e complicadas. Isso se deve ao complexo e belo aparelho psíquico,
O problema são os excessos. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!